Porra, então quer dizer então que tu tá afastado. É que graças a vocês me levaram a arma. Não mete Não, tô brincando. não, você está falando, Gabriel, né? Gabriel Bocudão, né? Já saiu dando voadora Levaram do a coronel. arma, o distintivo, mas não levaram a dignidade. Nem, não levaram, não. Na verdade, eles multiplicaram por 10, né? Caralho, aí agora eu me senti motivado agora a fazer o bem. Não, extremamente, cara. Extremamente, porque eu tive que investigar o que estava acontecendo nos bastidores, cheguei onde cheguei. E isso só motiva a gente a realmente acreditar que o sistema é tão mal ou pior do que a gente acredita, cara. Bateram em muita coisa minha já. Tem amigo meu que foi mandado embora do emprego. Cara, é uma... Que isso, cara? Cara, eu tô sofrendo uma devassa, um arregaço. Perseguição. Perseguição, foram atrás da minha ex-mulher por causa de briga antiga. Filho na escola, bullying. Um arregaço, sério. Assim, assustador, porque até as reações que eu tive... o da Cunha tá nervoso, tá destemperado. Eu falei, amigo, tenho 3 filhos. Entendeu? Se você tá fazendo alguma coisa que passou do nosso trabalho, da veia profissional, e tá gerando bullying pros meus filhos na escola, não tem como eu ficar temperado, né? Acho que qualquer homem... sem dúvida. Esse é o ponto fraco. Esse é o ponto fraco. Quem tem coração, né? Exato. Então, assim, eu perdi a linha, acho que em alguns momentos, perdi a elegância, que não é do meu feitio, não preciso disso. Estudei bastante para não ter que falar alto, né? Mas, assim, nem peço desculpas, porque acho que foi pouco, porque a minha vontade era pior. Não, o pessoal... Ué, velho. Mexe Tá com teu certo. Cara, não, mexe com as minhas mexeu filhas com aí, eu meus viro filhos. diabo também, pô. acabou. Não. Eu não tenho filho, mas imagino. Pô, cara, foram atrás... Os caras... eu tava com 5, 6, 7 corregedorias aqui. Hoje eu tô com 13 e aí surgiu uma ação no Ministério Público, olha isso, de enriquecimento ilícito. Improbidade. Só que qual o pressuposto da ação de enriquecimento? Você ser rico. Meu patrimônio declarado é de 60 mil reais. Eu não tenho nenhum imóvel. Pô, aí até eu tô decepcionado com você, Eu então, também, não na deu real. pra juntar 3 filhos. Vai lá pagar o etapa, vai. Vai lá, paga a etapa, paga inglês É, na ele cultura, mete- ele fala- Red Balloon, quer que eu continue? Plano de saúde, dentista, Ele vira pra mim, a pô, mochila nova como da é que tu escola. gasta tanto Ó, dinheiro? A minha amiga tem, eu não O tenho. Igor tem 2 filhas aí, anda de conversível. Eu tô falando nada, não. Pô, manda os caras patrocinar meu podcast, né? Mas aí começou essa guerra aí, é uma guerra que ela acabou que me direcionou pra parar pra analisar o sistema de outra forma, né? Porque eu sou o cara, não sei, Gabriel, acho que é a mesma linha. Eu vi várias pessoas brigarem com o sistema. Eu tinha certeza que o Capitão Nascimento, Tropa de Elite, aquilo não é mentira. A situação que aconteceu com o Gabriel e comigo aconteceu com outros policiais. Só que esses 2 retardados aqui tiveram coragem de não se acuar, graças a quem está ouvindo a gente agora, graças à força da rede social, porque senão ele também não tinha coragem, sabe, não é? É difícil sem um fundamental. apoio fundamental. A gente ter voz, a rede social A rede deu a proporciona voz, isso. porque você Poderia imagina... até ter coragem, mas não ia ter chance Cara, nenhuma. o Capitão nenhuma. Nascimento lá não tinha chance nenhuma, porque não tinha voz. Vocês podem ver que tudo que aconteceu comigo agora, a TV aberta não me deu voz até agora. A minha voz é só na internet. Você teve voz na TV aberta? verdade. Por quê? Porque muita difícil. emissora Você foi em aberta... algumas. Muito difícil, não. Já cheguei aí. Sinto muito, tem Alguma- muita emissora aberta que tem contrato com o governo. A hora que eu comecei a brigar com o governador Dória, eu perdi 2 patrocínios no podcast. As pessoas pararam de me ligar. Então, assim, eu não posso nem discordar com a gestão do cara. Eu discordei porque ele falou que eu não trabalhava. Eu provei pra ele por A mais B que eu trabalhei muito mais do que ele imaginava, né? Só que isso já foi o suficiente para perder patrocínio, de repente mandar embora amigo meu. Cara, uma coisa assim que eu nunca tinha visto. Realmente é assustadora a fúria do sistema. Porra, E eu... então eu vou ser obrigado a te dar um presente da Cunha. Ei, caralho, puta que pariu, fudeu. Ih, caralho. Manda um abraço? Ai, filha da puta, a calça apertada. Ai, caralho! Ricardo Almeida. E tu acha que é só uma calça apertada? Caralho, velho. João Dória, que tá escrito. Porra, aqui, ó. Que filha da puta. Ué, Tá escrito o quê? Deixa eu ver o que tá escrito. João aqui. Dória aqui, irmão. Aqui, ó. Tá do autografado cara aqui, pelo ó. João Não Dória. pra ver porra nenhuma. Eu vou tentar colocar ela ao longo do programa. Tá, aqui, mas eu- Acho que coloca lá no banheiro, tá, filho? Foi? A senha aqui não. Porque senão o amigo aí fica todo oriçado. Na verdade, senha eu acho que aqui não, meu eu acho que ele se sentiu inseguro. Né? Vai que senha dá aqui não. alguma coisa em mim, né? Esse negão. Vai que pinta uma dúvida, né? Porra, quem gosta de negão é novinha, não é novinho não, velho.
Mas, ô da Cunha, tu ainda é policial? Sim, sou delegado de polícia. Tenho uma licença, chama-se licença não remunerada para interesses particulares. E aí, o que acontece? Eles começaram a contestar a minha ação no YouTube. O meu canal nunca foi monetizado. Eu monetizei o canal exatamente no dia que eu soube das 7 corregedorias. Que eu falei, vamos ter que gastar dinheiro com advogado, são 7 processos. E então todas as operações que existem no canal não foram monetizadas, né? E aí dentro disso eles começaram a entrar com essa ação de improbidade, enfim, com uma série de questões que me levou a monetizar o canal. E aí eu tive, quando eu monetizei, eles começaram em cima, monetizou, então agora você está ganhando dinheiro com a polícia. Eu falei, meu filho, eu monetizei depois que vocês me pararam, entendeu? Enquanto eu fazia a operação, eu não monetizei. Porque eu via que a operação, embora todos os policiais da minha equipe deram direito de imagem. Então, assim, não tem diferença eu colher a imagem ou da Atena ou o Bate. É a mesma coisa. E ninguém trava a TV aberta. Quantos juízes fazem isso? Todo mundo. Outros policiais têm canal. Tem o Polícia em Ação que eu vejo lá do Diversos Sul, policiais. né? Mas aí veio um acordo de bastidores. Tipo assim, ó. Ele pede a licença não remunerada e sai fora, que a gente tira o pé e não te enfia mais corregedoria. Então, assim, eu não tinha opção. Se eu continuasse, qualquer atividade minha, eu vir aqui, iam gerar incompatibilidade e outra corregedoria. Pergunta pro Gabriel, ele sabe? É um PAD atrás do outro, né? Chuva. O problema do PAD é que a administração pública apela muito. Por exemplo, tiraram as armas funcionais do da Cunha. Cara, você tem noção que tiraram minhas armas num PAD, numa investigação, que tá avaliando se no dia que eu tive aqui, a hora que eu falei, nós temos que tomar cuidado com os ratos da cúpula da administração pública. Eu não usei o termo polícia, não falei o termo São Paulo. Essa declaração gerou um processo e nesse processo me recolheram o meu distintivo de delegado e a minha arma. Por causa daquela frase. Já é uma sentença. Não é por conta... É uma sentença. Não é por conta de eu ter sido pego com um pacote de dinheiro por ser corrupto. Não é por conta de eu ter espancado, ter prendido alguém batido. Eu não tenho nada. Eu não tinha nada. É uma carreira limpa. Entendeu? E aí, por conta daquele dia aqui, nesse processo, ó, acreditamos que tenha falado mal, tira a arma. Pô, cara, é desproporcional. Então, se você analisar a corregedoria da polícia, tem policial respondendo a tráfico de drogas. Ele sabe disso. Não tem policial respondendo a tráfico? Infelizmente. Infelizmente tem policial respondendo extorsão mediante sequestro, sabe? Tem policiais respondendo ação de enriquecimento ilícito com patrimônio de 10, 20, 30 milhões. O senhor Dória tem um patrimônio de 179 milhões. Vai ser office boy em outro lugar. Declarado. Mas se ele teve uma empresa, ele construiu esse patrimônio. Tudo bem que ele teve sempre seus contatinhos políticos. Cara, tal. contatinho. Até hoje ele tem o governo do estado na mão e faz reunião dos empresários toda semana, sabadão, pra leiloar os bagulho. Porra, velho. O cara levou pro Jogando coração. Não, vem falar que eu não trabalho, porque eu tenho o YouTube. Ele meteu então, essa. então, tudo bem. Então, como é que você, como governador, tendo a chave do cofre na mão, você é responsável por toda a gestão do orçamento. Você faz encontros de empresários, que são seus amigos, no sábado, feiras, e aí pesquisa quem estava lá, se lá na frente não vai ter um contrato da empresa de um cara que estava lá no encontro. Ou se não vai doar para a próxima campanha dele. Assim, eu acho que se eu sou quem está licitando, se eu sou o gestor público, eu não tenho mais condição de fazer lobismo e ficar fazendo encontro com... Entendeu? Quem que é mais incompatível? Um delegado que tem o YouTube ou um governador que não para de fazer reuniões do LIDE? Da Cunha, o que acontece? Um governador ele tem que realmente dialogar com empresários, com a sociedade em si. O problema é o seguinte, ele é utilizado o poder estatal dele para afetar um servidor público que esteja trabalhando com um pensamento diferente dele. O erro fatal está aí. É o Dória, o delegado geral da Polícia Civil, utilizar o poder estatal deles para atrapalhar um servidor público que estava oferecendo um belo serviço para a sociedade. Discordar do da Cunha é normal. Eu não concordo 100% com o da Cunha, eu não concordo 100% com minha mãe. Ninguém concorda 100% Ninguém com concorda com ninguém 100%. Contudo, utilizar o poder que a sociedade conferiu para o Dória, para ele influenciar, porque é isso que acontece.
É um fato. O executivo influenciando ali a Polícia Civil e retirar a arma funcional, retirar o distintivo que ele conquistou após anos e anos de estudo. Foi fácil passar para delegado? Cara, você acha? 3 anos estudando ali sem nada. E, ó, eu vou além, assim, a questão é muito fácil no Brasil você tirar o distintivo, a arma, tirar um policial da rua. É aquela história que eu sempre falo. Se no Brasil o policial, o soldado da Polícia Militar do Rio, tal, peitar um parlamentar, um mega empresário, ele vai ser atropelado. Então, assim, eu queria que o caso, tanto o caso meu quanto o dele, são exemplos da fragilidade do policial no Brasil. Tanto perante o pistolão, perante o empresário, o deputado, quanto perante o chefe imediato. Então, assim, como é que eu investigo a administração pública se eu não tenho força para nem fazer a reforma da minha delegacia? Assim, ó, a Polícia Federal investiga os contratos na esfera federal. Pergunta pro Gabriel se a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com todo respeito a eles e a minha, consegue investigar a própria administração, que é onde vaza o dinheiro. Não dá. Não dá porque não tem efetivo, porque não tem dinheiro, porque às vezes tu vai investigar o prefeito, mas numa cidade pequena, o prefeito que te cede funcionário para completar a delegacia. Só que aí ele está desviando dinheiro no outro contrato público, mas eu dependo dele para cortar a grama da delegacia, ele me empresta a viatura, ele me empresta o cara do atendimento. Não vou investigar a prefeitura. Então, assim, se você parar para analisar, as polícias estaduais, de um modo geral, a fiscalização que elas tinham que exercer dentro da própria administração estadual, que nem a PF fiscaliza o governo do Bolsonaro. Se o Bolsonaro vacilar, a PF sarrafo. Você vai ver que as polícias estaduais, elas não têm tempo nem efetivo para fiscalizar as licitações do governo do estado, quiçá as dos municípios. Então, assim, o Brasil perde 200 bilhões de reais com corrupção por ano. 200 bilhões. Em 3 anos acaba a fome. Uma perspectiva. 200 bilhões. Agora, esse dinheiro, ele não escorre só em Brasília. Ele escorre nos 5% de cada licitação, de cada prefeiturazinha, 5 mil municípios. De cada um dos 27 entes federados. Entendeu? Então a gente não consegue... Isso assumindo que todos eles são corruptos. Cara, assim, Há corrupção em todo lugar. A corrupção ela é estrutural Essa no Brasil, ela é estrutural. Não, Cara, é verdade. Olha aquela história do Ivanildo lá do Ministério da Saúde, de ontem que estava passando da CPI. Você vê que mudou a gestão, mudou o prefeito, o presidente foi o Temer, foi o fulano, mas aquela vague log, ela já está dentro do ministério há anos. Entendo. Fazendo transporte. Muda o chefe, às vezes chega lá e fala assim, aí mudou, vai continuar o mesmo valor, vai aumentar, vai baixar, como é que faz? Pô, o cara, ele recebia o salário dele, um salário mínimo por transferência bancária. Mas em 2 anos ele movimentou 4 milhões de dinheiro vivo e indo toda hora tendo que ir no Ministério levar envelope. Então, Muito assim, esquisito, né? é Fora que muitos estrutural, cargos, cara. né, Assim, não. é estrutural. Muitos cargos não são cargos comissionados, são cargos de estatutários, pessoas que têm estabilidade, e com isso entra governo A, entra governo B, ele continua ali. E essas pessoas são corrompidas? Há muitas. Entendeu? E olha só, sendo bem honesto também com vocês e com o grande público que vocês têm, é o seguinte: delegado da Cunha tá sofrendo, Gabriel Monteiro, durante uma fase da minha vida eu sofri muito na polícia, contudo, a gente... Hoje você só seu carro é baleado, hoje você tá de boa. Não, é Não, mas fuzilado. contudo, Fuzilado, é verdade. nós conseguimos ter voz. Agora, quantos policiais militares, Agora, policiais nesse civis momento. estão sofrendo porque foram expulsos, não porque se corromperam, não porque fizeram nada de errado, porque não aceitaram. Porque não se corromperam. Justamente, quantos agora não conseguem trabalhar porque uma vez polícia, meu irmão, sempre polícia. Os bandidos que você prendeu não vai te perdoar. As audiências que você tem que ir não vai deixar de existir. O juiz não vai deixar, não vai te tirar de testemunha ali Os do casos, processo. todos eles Os estão casos, meu irmão. presos nas suas costas. E você pode até esquecer, mas o bandido não esquece. Agora imagina quantos policiais estão assistindo a gente hoje que foram expulsos das corporações de forma injusta. Que estão encostados, Gabriel, num canto, numa delegacia lá no fundão, Estão no batalhão. desanimados. Às vezes, o sonho do policial se torna o pesadelo dele. O céu que ele achou que encontraria, eu vou doar minha vida, eu vou me dedicar, se torna um inferno para ele. Porque ele entra com uma inocência, entra num Ele entra com vontade de mudar. Cara, Infelizmente, exato. para mudar, Mas uma certa inocência também, né? De achar que ele vai chegar com aquela vontade e, pô, as coisas vão ser tranquilas, né? Cara, sim, sede de justiça, que eu daria o nome. Sede. Sim. É uma sede de vingança que o jovem brasileiro tem da corrupção, né? A impressão que eu tenho é que hoje em dia a molecada quer vir pra polícia
Porque a molecada vê o país pobre, sendo roubado e quer dar um fim nisso. Então, eu acho que ele vê no policial assim, uma chance de tentar entrar lá e dar um jeito na corrupção, principalmente na corrupção. Mas esses policiais que dariam esse jeito, eles é a Polícia Civil? Quem que quem que investiga? Quem que são os caras que têm todos os podres de todo mundo pra saber quem são os poderosos que estão fazendo Deixa eu merda? te explicar. O governador, o chefe do executivo estadual, ele que nomeia o chefe da Polícia Civil, o chefe da Polícia Militar. Você acha que esse governador, que é corrompido, vai colocar um cara bom? Não. Vai colocar um O cara problema que não está na ponta da lança. Porque muitas vezes eu percebo as pessoas humilharem o policial que está meia-noite, 3 horas da manhã, trabalhando no frio, no calor, no sol, na chuva, na lua. Mas quem está errado mesmo, muitas vezes, é o cara que está no gabinete, no escritório, que todo mundo bate palma para ele, dentro da administração pública, dentro do governo, é o cara que ganha a medalha, mas quem está morrendo é desconsiderado, é expulso. meio triste, mas é meio verdade eu vou também. complementar, vou aproveitar o gancho aí. O Gabriel sabe, assim, a tropa, o soldado que tá lá na rua, o investigador, o cara que tá lá metendo a cara com o vagabundo, ele é um cumpridor de ordem, cara. Então, querendo ou não, ele segue ordens. E assim, o lance que o Gabriel falou, o governador do estado, ele escolhe o secretário. E se o secretário for contra o governador, vai mudar o secretário. No mesmo dia. No mesmo dia, na mesma hora. Então, assim, o poder centralizado que o governador tem, ele é muito grande. E... Tinha que tirar o poder de nomeação do governador, será? Não é nem isso. Ele tem que... se você fizesse a gestão sem influência política, cara, vou pegar o cara que Isso não manja existe, mais de da Cunha. polícia... Olha, com todo respeito, o Bolsonaro tentou bastante. Não estou defendendo ele por nada, mas assim, Mas eu- a tentar ter um ministério técnico, Mas não autônomo. foi o Bolsonaro que foi mexendo na polícia do Rio, tirando os Depois foi e cabeça brigou pra com... ter- Exatamente. Superintendente. Foi, É. foi fazer Não é a um mesma movimento que coisa. o governador faria pra tirar o cara que tá querendo fuder ele. Exato. Aí a gente tem um princípio chamado inamovibilidade, tá? E caralho. Vamos lá. Só Falou os bonito. promotores e os juízes têm inamovibilidade, que é a grande ferida do polícia. Assim, eu sou delegado em São Paulo, na Zona Norte. Aí eu peguei um inquérito policial que, por um acaso, era de um cara que era o coordenador de campanha de um candidato a governador e o cara estava errado. Esse inquérito vazou na imprensa. No dia seguinte, eu acordo trabalhando na delegacia na Zona Leste e ninguém me avisou. Eu não tomo conhecimento que vão me mudar de base. Só que isso pode dar 50, 100 quilômetros de distância. Eu podia ter minha escola ali dos meus filhos. Eu podia ter conseguido um bico ali perto. Então você tinha a sua vida estruturada naquela Isso. região. Não, fizeram isso com um amigo meu, tava falando pro Gabriel. Um que eu tenho funcionário amigo mas lá um no funcionário do Rio. Banco do Brasil, se fosse movimentado, ele tem que assinar concordando. E essa inamovibilidade o policial tinha que ter, porque assim, ó, eu estou investigando uma coisa, aí meu chefe, o investigador-chefe fala, não, essa investigação não mexe não, para aí, porque isso aí eu não quero mexer nisso. Aí você vê que tem merda ali, não, vou afundar. A porra ele transferido. Então essa ferramenta chama RIPA, patinete, essa ferramenta de ficar transferindo os outros, ela é uma coisa ditatorial que está superado e para a função policial, é o que eu te falei, é a independência. De eu poder saber que eu vou meter em cana um deputado e no dia seguinte eu não vou acordar no 25 DP em Parelheiros. Eu tenho independência para prender um mega empresário, um deputado, porque eu estou fazendo cumprir a lei. Não é que eu sou polícia, que eu sou foda. Eu estou aqui fazendo o direito que está do Estado. Mas a gente não tem. O policial é uma barata. Mentira? No barata. Rio de Janeiro nós chamamos de bico. É o quê? O chute? É bico? É o bico. Aqui é ripa.